Veja alguns exemplos. Verifica-se no primeiro parágrafo a preocupação com a função social da propriedade. Verifica-se, o pronome está depois do verbo. Parece-me que a eliminação desse parágrafo evitaria a ambiguidade apontada pelo doutrinador. Segui-o por muito tempo, observei-o, mas nada pude apurar. A segunda regra que nos mostra o emprego da ênclise é com as formas verbais do infinitivo impessoal, do imperativo e do gerúndio. Deve-se sempre usar ênclise quando os verbos estiverem nessas formas. Vejam alguns exemplos. Cumpre ajustar-se às diretrizes. Ajustar-se, ou o verbo ajustar, está no infinitivo, o pronome deve estar depois dele. Cumpre ajustar-se às diretrizes, tendo em vista alcançar os objetivos propostos. Veja um exemplo com o imperativo. Cala-te ou sofrerás as consequências das tuas palavras. Cala-te, o T está depois do verbo no imperativo. Entendendo-se que o princípio da função social do contrato traz a possibilidade de revisão contratual, entendendo-se, eu tenho o verbo no gerúndio. A segunda posição que o pronome pode ocupar em relação ao verbo é a próclise, isto é, a posição do pronome átono antes do verbo. Deve-se colocar o pronome átono antes do verbo como regra geral, quando antes dele houver uma palavra que pertença a um dos seguintes grupos. Nós dizemos que são palavras que atraem o verbo. Não é bem isso. É um problema de sonoridade, de harmonia pela colocação do pronome antes do verbo. Se nós tivermos palavras ou expressões negativas do tipo não, nunca, nem, nenhum, de modo algum, em hipótese alguma, nós podemos usar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Vejam alguns exemplos. As partes não se obrigam a atuar de modo que as suas declarações vejam o não trazendo o pronome para antes do verbo. Nunca se saberá. Vejo nunca trazendo o pronome se para antes do verbo saberá. A oração, então, ficaria nunca se saberá se era essa mesma a intenção do autor. Se nós tivermos alguns pronomes indefinidos, qualquer um destes, alguém, quem, algum, diversos, qualquer tipo de pronome indefinido antes do verbo, nós podemos trazer também o pronome para esta posição. Vejam os exemplos. Muitos se desencantaram com as condições oferecidas e preferiram desistir do negócio. Muitos estão fazendo esse papel. Alguns, entretanto, se propuseram a levar em frente as propostas. Alguns trazendo o pronome para antes do verbo. Com pronomes interrogativos acontece a mesma coisa. Se eu tiver um quem, um qual, um onde, vejam o exemplo. Quem se responsabilizará por tais danos? O quem é o interrogativo que está chamando, portanto, o pronome para antes do verbo. Acontece também com os pronomes relativos. Se eu tiver um quem, pronome relativo, qual, um que, um cujo, um onde, um quanto, o pronome oblíquo pode se posicionar antes do verbo. Vejam aí, o direito à própria imagem dota-se de plena autonomia, porque seus componentes que se conformam, esse que é um pronome relativo, trazendo o pronome se para antes do verbo, conformam por meio das projeções mecânicas. Veja o exemplo seguinte. A posse espelhará o modo por que se exerce o direito de propriedade. Este que também é um pronome relativo, trazendo o pronome para antes do verbo. Os advérbios também exercem esse papel. Eu tenho advérbios como talvez, ontem, aqui, ali, agora, há pouco, de vez em quando, de súbito, e eu posso trazer então o pronome pessoal oblíquo para antes do verbo. Veja aí um exemplo. Daí
se infere que esse daí é um de mais aí, que é um advérbio, e o pronome se antes do verbo. A oração toda, daí se infere que, independentemente da situação em que se estiver, os fornecedores de produtos e aí por diante. Vejam outro exemplo. De modo algum, nos afastaremos. Veja, de modo algum é uma locução adverbial e o pronome nos colocado antes do verbo. De modo algum, nos afastaremos na interpretação dos princípios que regem a legislação sobre o tema. As conjunções subordinativas também exercem essa atração em trazer o pronome para antes do verbo. Qualquer uma delas, quando, se, como, porquê, enquanto, embora. Alguns exemplos para fixar essa ideia. Vejam, quando se refere à responsabilidade, esse quando se, veja, o se refere, o se está na frente do verbo por causa da conjunção quando. Quando se refere à responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, o legislador está focalizando e continua a oração. O prenome é indispensável a todos os cidadãos a fim de que se diferencie dos demais. Vejam, o se antecedendo o verbo diferenciar. Frases optativas também levam o pronome a se posicionar antes do verbo. Vejam aí, bons ventos o levem, Deus o proteja. Jamais eu poria esse pronome depois do verbo. Nas construções em que nós temos a preposição em mais o gerúndio, é de praxe que o pronome seja colocado antes do gerúndio. É comum esse tipo de exemplo em se tratando da alteração compulsória de prenome, a jurisprudência tem entendido, sempre que for em mais o gerúndio, o pronome se estará antes do verbo. Uma importante observação, quando antes do infinitivo impessoal, é aquele que é o nome do próprio verbo, ele não tem pessoa, houver uma das palavras ou expressões mencionadas acima, o pronome átono pode ser colocado tanto antes como depois do infinitivo, é indiferente. Vejam no exemplo, nada lhe contamos para não o aborrecer. É correto também eu dizer, nada lhe contamos para não aborrecê-lo, sendo essa segunda forma a preferida, porque ela é mais sonora aos nossos ouvidos.